Meus irmãos, nesta manhã o tema do nosso sermão é eleve os olhos para o céu. Eleve os olhos para o céu. E o texto que nós iremos expor nesta manhã, para estarmos meditando e dele extrair ensinos para as nossas vidas, se encontra no Salmo 123, no versículo 1 ao versículo 4. Salmo 123, do versículo 1 até o versículo 4. O tema do nosso sermão é eleve os olhos para o Senhor. Antes de nós entrarmos no texto, eu quero trazer para vocês uma breve história para buscar ilustrar o que nós iremos estudar, meditar na exposição da palavra do Senhor nesta manhã. Meus irmãos, na década de 1980, nos Estados Unidos, surgiu um grupo que lutou pelos direitos civis. Eles tinham uma importante batalha, uma batalha muito árdua, e muitas vezes ocorreu mortes, sendo assim uma batalha brutal. Homens e mulheres afro-africanos que ousavam sonhar com a igualdade e a dignidade que os norte-americanos tinham, eram frequentemente recebidos nos lugares com desprezo, zombaria e muitas vezes com violência. E isso ocorria em uma sociedade que se considerava superior a eles, simplesmente por causa da cor que eles tinham. Eles eram humilhados publicamente, suas casas eram atacadas e seus direitos mais básicos eram negados. As leis e a cultura da época pareciam zombar da sua própria humanidade. Porque a humanidade é constituída de duas raças, brancos e negros. No entanto, em meio a essa opressão esmagadora, todo esse constrangimento, a toda essa sociedade, líderes como Martin Luther King Jr. não abaixaram a cabeça e nem foram tomados pelo desespero. Pelo contrário, eles elevaram os seus olhos não para os opressores que os ridicularizavam, nem para as circunstâncias aparentemente intransponíveis, mas para um ideal de justiça, e essa justiça divina, para a soberania. Eles apelaram para a soberania de um Deus que prometia libertação. E nós somos libertos. Eles cantavam hinos, oravam em praça pública e marchavam com a convicção de que a misericórdia e a justiça viriam de um lugar muito mais alto do que aquela sociedade depravada, corrompida, que distorcia todas as coisas. Eles entendiam que a misericórdia e a justiça viria de um lugar muito mais alto, acima de toda e qualquer arrogância humana. Isso é o que nós iremos tratar, porque esta breve história reflete o que acontece no Salmo 123, do versículo 1 ao versículo 4. E por que ela reflete? Quero lembrar a vocês que, como já falei em outros sermões, o contexto do livro de Salmos, no caso do Salmo 120 até o Salmo 134, é um contexto de peregrinação, é um contexto em que eles estão em uma viagem. Então, quero lembrar aos irmãos que o Salmo 123 é considerado um salmo pós-exílico, porque foi após o povo voltar do exílio na Babilônia, ou seja, era o retorno dos judeus saindo do cativeiro babilônico no ano de 538 a.C. E faz parte de um grupo de salmos constituído pelo Salmo 120 ao Salmo 124. E este grupo de salmos também é chamado de Cântico de Romagem, que significa cânticos de subida, pois esses salmos eram cantados, esses hinos, eram cantados pelos peregrinos judeus enquanto subiam para Jerusalém. Como eu falei em outros sermões, eles saíam de várias regiões próximo de Jerusalém e iam em direção a ela, para poder prestar culto ao Senhor em três festas anuais, que eram a Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Eles também são classificados como cânticos de degraus, pois eles possivelmente eram cantados, entoados enquanto os peregrinos percorriam os 15 degraus que levavam até o templo de Jerusalém. Mas o que nós iremos aprender diante de todo esse contexto? Primeira coisa, independente se são cânticos de romagem ou cânticos de degraus,
o que nós precisamos entender é que este salmo de número 123 é um salmo de lamento, pois ele foi escrito para dar voz à dor e à humilhação de um povo que eram desprezados, zombados e ridicularizados pelos arrogantes e pelos soberbos. E estando cansados da situação de vulnerabilidade que eles estavam vivendo, cansados do escárnio, o salmista, juntamente com o povo a qual ele representa neste salmo, não busca justiça na vingança ou pelos meios humanos. Eles clamam ao Senhor. E assim também expressam a sua total dependência de Deus. Os salmos eram entoados pelos peregrinos para expressar a sua fé, esperança, dependência de Deus e as suas súplicas durante a viagem até o templo e também ao se aproximarem deste templo. Os salmos serviam para fortalecer os peregrinos e fortalecer os seus corações em Deus. Essa postura de fé inabalável, de olhar para o céu enquanto a terra lhes oferecia apenas escárnio e humilhação, como nós iremos ver no Salmo 123, é a mesma postura que nós, como cristãos, devemos ter em nossos dias também. Pois o que o salmista e o povo estavam vivendo em seus dias não é diferente do estado em que nossa sociedade se encontra hoje. Uma sociedade completamente corrompida. Uma sociedade completamente distorcida. Acompanhe comigo a leitura do Salmo 123, que diz assim: Ai de ti, a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Oremos mais uma vez. Eterno Pai, acabamos de ler a Tua palavra. Iremos passar para o momento de exposição dela. Com isso, Senhor, o que nós pedimos a Ti é que o Senhor venha nos dar iluminação por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós, para podermos compreender a Tua palavra e assim, Senhor, saiamos daqui edificados por ela. Ajude-nos, ó Deus. Não permita que nada venha distrair a nossa atenção, que nenhuma artimanha, armadilha ou ação de Satanás venha arrebatar a Tua palavra dos nossos ouvidos. Repreenda o Senhor em todos os momentos, para que assim possamos estar com os nossos olhos, os nossos ouvidos atentos na exposição da Tua palavra, para que saiamos daqui edificados e transformados por ela. É o que nós pedimos ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. E graças te damos. Meus irmãos, nos dias do salmista, o Salmo 123 ensina ao povo que para viver em uma sociedade depravada, é preciso que a fé e a confiança estejam constantemente depositada em Deus que está nos céus. Ser totalmente dependente dele, ao ponto de clamar por socorro, ou seja, clamar pelo seu favor, pela sua graça, que é um favor imerecido que nós não merecemos, mas mesmo assim Deus nos concede. Em nossos dias, não é diferente, pois o Salmo 123 nos ensina que nós, como igreja de Cristo, devemos viver em uma sociedade depravada, com os olhos fixos no trono de Deus, aguardando o seu agir e confiando em sua misericórdia. Por isso que o tema do sermão desta manhã é eleve os olhos para o céu, eleve os olhos para o céu. Mas nós vivemos em tempos em que os valores estão invertidos, já falei isso em outros sermões, mas devemos sempre lembrar que os valores estão invertidos. A verdade virou mentira e a mentira virou verdade. O certo virou errado e o errado virou certo. E os que ainda praticam o que realmente é certo são alvos de deboche e escárnio. Vemos a injustiça perseverando e crescendo a cada dia diante dos nossos olhos, ao ponto de em muitos momentos, nos causar revolta. E olhando para o tema deste sermão, dessa pregação, você, eu, nós, em algum momento podemos nos perguntar, como elevar os olhos para os céus,
enfrentando uma sociedade dominada pelo desprezo e pelo escárnio. Uma sociedade que é dominada por desejos pessoais, pelo egoísmo, onde distorceram toda a verdade, onde a família tradicional é atacada constantemente, onde os ensinos que a Bíblia nos transmite não têm valor, onde os valores que nós, e aqui não é menosprezando os mais novos, mas nós, das épocas dos anos 80, 70, e que viemos crescendo em uma educação totalmente edificada, uma educação verdadeira, hoje nós somos atacados por constantes grupos que desconsideram os ensinos da família tradicional. Só que se esquecem que os ensinos da família tradicional é em cima da palavra de Deus. Como viver? Como elevar os olhos para os céus, enfrentando esta sociedade? E a primeira resposta para essa pergunta se encontra no versículo 1, que na verdade vai dizer o seguinte: reconheça a soberania de Deus como fundamento da fé. Reconheça a soberania de Deus como fundamento da fé. Veja que o salmista declara no versículo 1: a ti que habita nos céus, elevo os olhos. E aqui eu vou começar a exposição de trás para frente, para que vocês possam ter o sentido do que realmente está dizendo este versículo. Eu vou começar da expressão elevo. Por quê? Porque neste versículo ele afirma que o seu olhar está exclusivamente fixo naquele que sustenta a sua fé. O olhar do salmista está exclusivamente fixo, atento naquele que sustenta a sua fé. Porque a expressão elevo não está tratando de um ato isolado. Não está tratando que ele está clamando, os olhos dele estão elevados naquele momento e ele está clamando somente no momento. Não, pelo contrário. Elevo está tratando de uma ação que é contínua, ou seja, ele está declarando de forma contínua que os olhos dele estão fixos no Senhor, tanto no presente quanto no futuro. Porque esta é uma ação que deve ser contínua, que expressa a fé. Ficar com os olhos fixos no Senhor. Se em algum momento você é alvo de escárnio, de deboche, de palavras ofensivas, de mentiras, de ataques, esteja com seus olhos fixos no Senhor, porque Ele é a fonte da sua fé. E é Ele quem vai te fortalecer para passar por todos esses momentos, para viver nesta terra que é dominada por este escárnio e momentos de desprezo. E isso está tratando como uma ação contínua, porque não é agora. Isso já vem de muitos anos. E isso não vai parar amanhã, vai continuar até a volta de Cristo. Iremos viver momentos constantes de desprezo, humilhação e alvos de deboche. Por isso que é uma expressão elevo, é uma expressão que fala de uma ação contínua, porque nós estamos expressando a nossa fé e a nossa total dependência em Deus. É como se nós disséssemos assim: tanto agora como em todos os momentos, os meus olhos estão fixos em Ti, Senhor. Tanto no agora, quanto em todos os outros momentos, os meus olhos estão fixos em Ti, Senhor. Aonde os seus olhos estão fixos? Em Jesus? Em Deus que está sentado no trono dele, governando todas as coisas, inclusive a sua vida? Ou seus olhos estão fixos nas promessas políticas? Ou seus olhos estão fixos em uma democracia que já não é mais uma democracia? Aonde os seus olhos estão fixos? Os seus olhos devem estar fixos no Senhor. Os seus olhos devem estar fixos em Cristo, assim como o seu coração deve estar voltado para Ele. Essa mesma ação, esse mesmo ato do salmista de elevar os seus olhos a Deus, também é realizado por Jesus Cristo. Como assim, Sérgio? Por Jesus Cristo? Se você é um leitor afinco da palavra de Deus, você vai lembrar que lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1, Jesus diz: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Veja que ele está usando a expressão levantou.
A expressão levantou é a tradução do Antigo Testamento como elevo, ou elevei, ou ergui os meus olhos, ao Senhor. Essas palavras são ditas por Jesus em uma oração sacerdotal, logo após ele dizer aos discípulos que neste mundo eles teriam aflições. E note, ele profere essas palavras após levantar os olhos. Este ato de Jesus é um exemplo para nós, pois ele não nos ensina que o ato de levar os olhos aos céus é o resultado de somente você caminhar com Deus. Mas o ato de levantar os olhos aos céus é o momento que nós expressamos a nossa comunhão com Deus. Caminhar com Deus é muito fácil. Ou melhor, retiro, para que não haja mau entendimento. Caminhar com Deus é possível. Quando nós abrimos nossas bocas e falamos que acreditamos em Deus. Quando nós abrimos nossas bocas e falamos que cremos na palavra de Deus. Quando nós abrimos nossas bocas e falamos para o nosso irmão, não chore, não tema, Deus é contigo. Mas a comunhão com Deus ela é muito mais do que isso. A comunhão com Deus é você se relacionar com Ele. A comunhão com Deus é você se relacionar com Ele de uma forma tão profunda que te desperta o desejo de conhecê-lo ainda mais. E como que nós fazemos isso? Por meio da sua palavra. Não é somente pelo ouvir, mas por caminhar com Ele de forma profunda. Esse caminhar é um relacionar que vai muito além das expectativas. É conhecer a Deus no mais profundo, é a mesma coisa de um casamento. Ontem nós tivemos o devocional para casais aqui na igreja, e o que nós entendemos quando nós estamos namorando, nós estamos caminhando com aquela pessoa, conhecendo aquela pessoa, mas não conhecemos ela de forma profunda. Mas basta você casar, dormir e acordar, você vai encontrar a sua esposa descabelada, sem maquiagem. E aquela beleza que você viu já não é mais tão vista assim. Assim como a esposa vê o marido sempre com o cabelo penteado, com gel, todo bonito. E quando ela acorda, ele vê ele descabelado, com remela no olho, que seja. Aquela beleza já não é mais tão vista. Então, o relacionamento profundo com Deus é você caminhar com Deus e saber que na hora da angústia, na hora do sofrimento, você vai olhar para Deus e você sabe que Ele está atento, olhando para você. Não é simplesmente dizer que conhece a Deus, que confia e que acredita em Deus, mas na primeira luta falar, onde está Deus que não me vê? Caminhar com Deus é muito mais profundo, elevar os olhos ao Senhor, é ter a certeza de que Ele está constantemente com os olhos e as mãos estendidas sobre vocês. Ter comunhão com Deus é fixar os nossos olhos extremamente em Deus. Sabe por quê? Porque extremamente nós conseguimos passar todos os limites. E Deus, Ele é um Deus transcendente, Ele ultrapassa todos os limites. Isaías capítulo 66, versículo 1, vai falar que os pés do Senhor estão sobre a terra e Ele está sentado no trono dos céus. Ou seja, Ele está ultrapassando todos os limites que nós podemos imaginar. Caminhar com Deus é isso. Confiar em Deus, ter essa comunhão com Deus, é mostrar a extremidade, ultrapassar todos os limites. Portanto, reconhecer a soberania de Deus é a resposta de fé. É uma resposta de fé que sustenta o seu caminhar em meio às aflições. Assim como o salmista e como o próprio Jesus que elevaram seus olhos para o céu, vocês também devem manter os olhos firmes naquele que está nos céus. Vocês também devem manter os olhos firmes naqueles que estão nos céus, não apenas em um momento isolado, não só num momento de dor, num momento de angústia, mas também nos momentos de alegria. Mas sério, nós vivemos em uma sociedade corrompida. Então, eleve os seus olhos, mantenha os seus olhos nele, fixos nele também. Porque o descarno, o desprezo e a humilhação não é somente hoje, no domingo, ou amanhã, na segunda-feira. Não. Vai ser na terça, vai ser na quarta, pode ser na quinta, não ser na quinta, mas vai ser na sexta. Pode não acontecer no sábado e no domingo, mas com certeza vai acontecer no domingo. Uma coisa eu tenho certeza, em nenhum momento você vai deixar de ser alvo de deboche, de escárnio e de desprezo de alguém por causa da sua fé. E se você não estiver sendo, se preocupe.
Como assim, Célio? Eu devo me preocupar se eu não estiver sendo alvo de escárnio e de desprezo? Se preocupe. Sabe por quê? Esse é o importante de participar dos PGs, né? Porque recentemente nós estudamos falando sobre a prioridade de Cristo. Nós aprendemos que quando Cristo fala aquele que não, quando ele fala que não vim trazer a paz, mas a divisão, e quando ele fala que aquele que ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, o seu filho mais do que a mim, a sua esposa mais que a mim, não é digno de mim. E se você não tomar a sua cruz e não vir após mim, também não é digno de mim. Ou seja, aonde está a sua prioridade? E quando nós falamos de Cristo, falamos da nossa fé, pregamos o Evangelho de Cristo, as pessoas que distorcem a nossa sociedade não irão aceitar. E você será alvo de escárnio. Você será atacado pela sua fé. Você terá conflitos na sua família, no seu trabalho, na escola, onde quer que seja. Você vai ter conflitos porque você está falando da sua fé. Você está falando do Evangelho de Cristo. Se nós não estivermos vivendo esses ataques, é melhor nós nos preocuparmos, porque que evangelho que nós estamos vivendo? Cristo subiu, foi elevado, colocado no madeiro, porque ele falou de Deus, porque ele ensinou a doutrina da salvação, porque ele ensinou que todos nós somos depravados, pecadores e merecíamos a morte eterna, mas ele trouxe boas novas, e as boas novas é salvação. Não devemos viver em uma sociedade de forma ecumênica, onde todas as denominações têm suas direções, têm seus princípios, e eu respeito, concordo, mas ele lá e eu aqui. Não. Se está distorcendo a palavra de Deus e não está de acordo com ela, não concorde. Não aceite. Porque se for assim, nós estaremos fazendo o que o mundo quer. E só que Jesus deixa bem claro que neste mundo jaz o maligno. E que nós não devemos nos conformar com as coisas deste século. Portanto, se você estiver sendo alvo deste desprezo, de humilhação, de ataques, alvos de deboche, piadas, nessa sociedade, continue expressando a sua dependência e a sua confiança em Deus. Jesus Cristo é o perfeito modelo de quem eleva os olhos a Deus e descansa plenamente na sua vontade, mesmo diante da dor, mesmo diante da cruz e diante da rejeição. Cristo foi rejeitado, Cristo foi humilhado, Cristo sofreu a dor, passou a dor, sentiu a dor dos cravos passando os seus membros. Ele foi pendurado numa cruz. Lembre-se, Jesus Cristo foi rejeitado e humilhado, ou seja, ele foi escarnecido, mas mesmo assim, ele permaneceu firme em sua obra redentora, que foi consumada na cruz, quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Trago algumas aplicações deste primeiro ponto, desta primeira resposta. Permaneça com seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da sua fé, como fala lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Não deixe que as aflições deste mundo, que o escárnio, o desprezo e a humilhação desviem o seu olhar do Senhor. Não creia que ele, mas creia que ele já venceu o mundo. Mesmo que você esteja passando por momentos de escárnio, desprezo e humilhação, creia que Jesus Cristo venceu o mundo, como é falado lá em João capítulo 16, versículo 33. Busque caminhar em comunhão diária com Deus, através da oração e da obediência, como Jesus caminhou, como nós podemos ver lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 4 e 5. Confie plenamente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como nós vemos o apóstolo Paulo ensinando na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Lembre-se de que em Cristo você pode se aproximar com confiança do trono da graça de Deus, porque a morte de Cristo na cruz rasgou aquele véu. O véu que estava no templo e que separava o homem do Senhor. Não recue, não desanime, não se entregue ao medo, pois Cristo é soberano e reina sobre a sua vida. Então, deposite nele a sua fé, a sua confiança, pois ele é o Cristo dos antigos, o Cristo dos dias de hoje e o Cristo do futuro.
como nós podemos ver também lá na carta aos Hebreus capítulo 13, versículo 8. E agora eu volto para o início do versículo. Antes da expressão elevar os olhos, o salmista usa a expressão que mostra a razão do porquê ele elevou os seus olhos. Essa expressão é: habitas no céu. Essa expressão, ela tem 3 funções nesse versículo. Primeiro, justificar. Justificar o quê? Justificar o porquê o salmista eleva os seus olhos. Expressar a motivação. Motivação do quê? A motivação da sua confiança. E qualificar. Qualificar o quê? O fundamento da sua fé. Deus é o fundamento da sua fé. Deus é a razão porque você eleva os seus olhos a Ele. E Deus, Ele é a motivação da sua confiança de que, mesmo vivendo em uma sociedade distorcida, você está caminhando diante do Senhor. E que você vai vencer esse tempo de sociedade distorcida, porque Deus venceu esta sociedade. Não só essa sociedade, Deus venceu o mundo inteiro. Deus venceu o mundo e tirou o pecado dele. Então você também pode caminhar. E aqui eu faço um pequeno parênteses. Lembre que nós estamos em uma terra em que nós somos peregrinos, estamos caminhando, tracejando por ela, trilhando por ela, mas o nosso ponto final não é aqui. O nosso ponto final é na glória. Cristo, Ele trilhou sobre essa terra para mostrar para nós que há algo muito maior que nos espera depois da nossa morte física. E os peregrinos, vejam o paralelo, os peregrinos eles estavam trilhando, peregrinando, saindo de todas as regiões em direção a Jerusalém, onde Deus habitava no meio do povo. Deus habita no reino dele. Então nós estamos de passagem nesta terra. Assim como os peregrinos enfrentaram inúmeros perigos no meio daquelas cordilheiras de montanhas, assim como Cristo passou por todo o sofrimento, nós também temos que passar. E Cristo é o exemplo para nós. Porque logo em breve nós estaremos no reino de Deus, estamos trilhando, logo em breve subiremos os degraus, ou estaremos subindo em direção ao Senhor, para estar vivendo eternamente com Ele. Ao contrário dos zombadores, dos desprezadores e daqueles que gostam de humilhar. Esses permanecerão, não aqui também, mas serão lançados num lago de enxofre que há de queima eternamente. Morte eterna. Essas três funções que são expressas pela palavra habitas, pela expressão habitas nos céus, mostra que o salmista confia em um ser que não está preso a imagens ou artifícios de mãos humanas. Pelo contrário, o Deus que ele confia se encontra em um lugar privilegiado. Isto é, nos céus, de onde o trono do Senhor se encontra, como nós podemos ver no Evangelho de Isaías, no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 1, como eu já mencionei anteriormente, e diz assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Ou seja, esta terra que vocês estão vendo aqui, e que acredita que Deus não está agindo nela, está aos pés do Senhor. E onde houver qualquer parte de Deus, ali reina o controle dele. O controle de Deus está em suas mãos. Ele olha dos céus, ele olha toda a terra, e olha cada um dos seus filhos, cada angústia, cada luta, cada desprezo, cada humilhação, mas trazendo a esperança de que logo em breve nós não viveremos mais esta humilhação. Em outras palavras, Deus está acima de todo o poder que pode existir nesta terra. Deus está acima de todo o poder que nós podemos conhecer, pois Ele está nos céus, e dos céus Ele governa toda a terra, pois os seus olhos estão sobre todos os seres humanos, como nós podemos ver, e nós lemos no Salmo 11, versículo 4, que diz: o Senhor está no seu templo, nos céus o Senhor tem o seu trono, os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ou seja, Deus está acima de todas e qualquer circunstância que possa abalar o seu coração e a sua mente, que possa abalar a sua confiança. Mas não é porque Deus está em seu trono lá nos céus que está distante da terra.
como muitos dizem que a terra está um caos e que ninguém vê Deus agindo. Não. Isso não significa que ele está distante, mas isso significa que a autoridade dele está sobre todos, sobre todo o povo e também sobre aqueles que ele irá destruir, como nós podemos ver no livro de Sofonias, capítulo 1. Porque desprezam, humilham, debocham de Deus e do seu povo. Essa é a certeza que nós devemos ter. É nessa verdade que nós devemos nos apegar. Porque essa verdade que eu estou falando para vocês não está partindo do meu coração, não está partindo da minha mente nem da minha boca. Essa verdade está na palavra de Deus. Ele prometeu salvação e ele enviou Jesus Cristo. Ele te deu a salvação. Se ele está prometendo está falando que do trono dele ele vê todas as coisas, então confie que o agir dele está acontecendo. Confie nisso. Não deixe isso passar desapercebido. Portanto, a expressão habitas, usada pelo salmista, revela a razão fundamental da fé do salmista. Mas quando nós proferimos no céu, habitas o Senhor, ou quando nós falamos a Deus habita nos céus, nós também estamos revelando, declarando a razão fundamental da nossa fé e da nossa confiança. Ou seja, meus irmãos, Deus ele não é uma divindade limitada. Ele é ilimitado. Sabe por quê? Porque ele é o soberano que governa o mundo lá do seu trono celestial. Ele governa acima de toda e qualquer circunstância terrena. Ele não está distante de você, pois mesmo estando lá nos céus, ele exerce a sua autoridade sobre tudo e sobre todos, com os olhos atentos que sondam toda a humanidade. E não só toda a humanidade, mas também o mais profundo do seu coração. Porque por ele habitar nos céus, e por ele ter poder absoluto sobre todas as coisas, nós podemos crer e nós podemos elevar os nossos olhos ao Senhor. Quando nós elevamos os nossos olhos para o céu, nós não estamos elevando os nossos olhos para um vazio. Por mais que você não enxergue Deus ali naquele céu físico, saiba que Ele se encontra acima dos céus e dos céus, olhando para você. E é para lá que os seus olhos também devem apontar. Tito, capítulo 2, versículo 13, vai falar sobre aguardando a bendita esperança. E aguardar a bendita esperança é olhar para o futuro, esperando a volta de Cristo. Por isso, mantenha os seus olhos elevados aos céus. Meus irmãos, isso só é possível por causa de Cristo. Cristo que nos revelou o Deus Pai, que habita nos céus. Por isso, confie na soberania de Deus, pois Ele está acima de todas as suas lutas e de todos os desafios que vocês irão enfrentar e já estão enfrentando. Como nós podemos ver lá em Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17. Busque o Senhor, sabendo que Ele, do trono que está nos céus, tem todo o poder para intervir em sua vida. Como nós podemos ver em Mateus capítulo 28, versículo 18. Descanse na certeza de que mesmo quando tudo parece fora de controle, o Senhor está no comando e governando com justiça e com amor, como o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 38 a 39. Eleve seus olhos a Jesus, que subiu aos céus, está à direita do Pai, intercedendo por você, como também nos ensina o autor a carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Olhe para os céus, porque de lá virá o seu socorro. Não se deixe desanimar, enfraquecer pelo escárnio, pelo desprezo ou pela humilhação. Se você está passando por isso, passe por isso com alegria. Como, Célio? Confiando em Deus. Passe por isso com alegria. Porque se você está passando por isso, é porque o evangelho que você está ensinando é um evangelho verdadeiro. É um evangelho que está tratando da natureza humana, que é um pecador depravado, condenado, mas que em Cristo é transformado e salvo. Fale do evangelho. Não tema de falar dele. Fale.
Incomode as pessoas com isso, sim. Lógico, com toda a decência. Não vai entrar no ônibus já falando, bom dia, gente, olha, Jesus Cristo manda dizer isso, 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 Jesus fala isso, isso. Aí sim você vai estar sendo inconveniente. Mas tenha certeza que nos momentos oportunos, Deus mesmo dará a você as oportunidades de falar do Evangelho. E vai ser nessas oportunidades que vocês serão ouvidos. Serão aceitos? Só Deus sabe. Serão alvos de desprezo e humilhação? Possa ser que sim. Mas faça isso confiando no poder de Deus. Que a verdade de que Deus habita nos céus fortaleça a sua fé ao ponto de você ser inabalável. Mas o inabalável que eu estou falando não é que você não vai desanimar, você vai desanimar. Em algum momento você vai se entristecer, em algum momento você vai chorar. Mas quando eu falo de inabalável é que você não irá desistir de Deus, a sua base não irá romper, você não irá sair da presença do Senhor, você continuará caminhando com Ele. Mas para isso, não se prenda às limitações terrenas, mas olhe para aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, o qual, por meio de Jesus Cristo, nos abriu o caminho para o seu trono, o trono da graça. E aqui me vem à mente a passagem da travessia do Mar Vermelho. Quando Moisés e todo o povo de Israel haviam sido libertos da escravidão no Egito, e eles se depararam com o Mar Vermelho e falaram, e agora? Iremos morrer todos. E Deus fala para Moisés tocar com um cajado na água e a água se abre. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é, o mar se abriu para trazer libertação para o povo de Israel e assim eles possam ter uma vida diante do seu Senhor. Então vocês podem olhar para todas as adversidades de vocês e verem que a libertação de vocês já ocorreu, que o caminho em direção a Deus já ocorreu. Então quando vocês estiverem passando por momentos como este, dobre o seu joelho e ore. Porque o véu foi rasgado. O que impedia você de se chegar até Deus, se rompeu e hoje você pode estar diante dele, clamando, agradecendo, chorando, se derramando diante do Senhor. O Jesus Cristo abriu o caminho para que nós possamos acessar o trono da graça de Deus. Guarde esta verdade no seu coração e lembre-se dela todos os dias. A segunda resposta para a pergunta como elevar os olhos para o céu enfrentando uma sociedade dominada pelo desprezo e pelo escárnio é reconhecendo a nossa posição de servo. Acredito que muitos de vocês já tenham ouvido a expressão determine. Muitos de vocês já ouviram a expressão determine e diga para o Senhor, se você está enfermo, eu não aceito o Senhor, porque eu sou o teu servo. Em algum momento você ouviu a expressão determine, porque Deus está ali para te servir. Errado. Deus já te serviu enviando Jesus Cristo. Deus já te serviu dando a salvação. Agora nós somos servos. E nós como servos temos que pregar o Evangelho. Fazer o que Deus manda. Por isso que o salmista diz assim, como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão da sua serva, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que Ele tenha compaixão de nós. O que eu quero dizer é que nós como servos, nós devemos estar atentos para o que Deus nos ordenar a fazer. E os nossos olhos atentos é quando nós estamos olhando para a palavra dele e adquirindo os ensinos dele. Neste versículo, o salmista ele usa duas expressões. A primeira expressão é que os olhos dos servos e das servas estão atentos. Essa expressão, ao usar essa expressão, o salmista mostra que o olhar não é um olhar distraído, perdido no vazio. Não, mas um olhar atento, fixo e sensível a qualquer movimento das mãos de Deus. Em outras palavras, essa expressão não está tratando apenas de um pedido de ajuda, mas alguém que busca ser orientado pela vontade de Deus, pois reconhece que pertencem ao Senhor. Cristo comprou você com o sangue dele, então você pertence ao Senhor. E este ato de manter o olhar fixo, firme no Senhor, é acompanhado da expressão até que tenha compaixão de nós. E essa expressão traz a ideia de perseverança na espera. Persista em esperar das mãos do Senhor. Por mais que você ore todos os dias e a sua oração não é atendida, provavelmente não está nos planos de Deus.
ou provavelmente ainda não é o tempo de você recebê-la. Ou seja, não trata de um olhar momentâneo que busca alívio rápido e após adquirir o alívio desvia o seu olhar. Não é um olhar que se desvia, mas é um olhar que permanece. É um olhar contínuo voltado para Deus. Isso mostra que a fé bíblica não é um sentimento, mas uma perseverança ativa. Isso é os olhos, é uma fé de perseverança ativa. E isso mostra que os olhos permanecem voltados para o Senhor, mesmo quando a resposta parece demorar, ou mesmo quando a resposta não vem. Se eu não me engano, em alguma das nossas EPDs, alguém fez uma pergunta: e quando eu oro durante anos e a resposta não vem, será que eu devo parar de orar? Não. Persista na sua oração. Conheço casos de pessoas que oraram durante 40 anos para poder receber a resposta do Senhor. 50 anos. Mas em algum momento ela veio. Porque não é nós que determinamos o tempo. Nós não somos quem determina sobre Deus. Determinar significa dar ordem. Nós não damos a ordem sobre Deus. Nós devemos estar com os olhos fixos nas mãos do Senhor, atento, porque cada momento, cada movimento que Ele fizer, nós iremos enxergar a ação dEle e o que Ele requer de nós. Mas os nossos olhos devem estar atentos por meio da palavra dEle. Os olhos permanecem voltados ao Senhor, mesmo quando a resposta parece demorar a vir. É como se o salmista dissesse: nós não vamos procurar outra saída. Não iremos procurar outro Senhor. Não iremos procurar outro recurso. Porque nós sabemos ao Deus que nós servimos. Ele já manifestou o seu poder inúmeras vezes. Então, nós permaneceremos olhando somente para o Senhor, até que Ele se incline e tenha misericórdia de nós. Até que Ele se incline e atenda o nosso favor. Essa é a postura de uma pessoa cristã. Essa é a postura de servo. Essa postura é a mesma postura de confiança que nós vemos em Jesus, que mesmo em meio ao sofrimento, permaneceu sujeito à vontade do Pai, como nós podemos ver lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 41 e 42, quando Jesus se encontra no Getsemane e diz: ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, e sim a tua. É uma expressão de confiança no Deus Pai. Algo que nós cristãos devemos fazer. A segunda expressão é as mãos dos senhores e da senhora. E por que essa expressão é importante? Nós devemos nos atentar a ela, porque no Antigo Testamento, a mão do Senhor ou a mão da senhora representava autoridade. Pois as mãos dos senhores e das mãos dos senhores e das senhoras vinham as ordens, vinha o sustento e vinha o favor. Por esse motivo, os servos e as servas estavam continuamente com o olhar atento nas mãos deles, aguardando o gesto que transmitiria o que eles deveriam fazer. Por causa dessa expressão, o salmista coloca que cada um de vocês, prestem atenção, por causa dessa expressão, o salmista coloca para cada um de vocês que vocês estão na posição de servos e que vocês devem aguardar a ação da parte de Deus. Não esperem uma ação da nossa democracia, porque a democracia que nós vivemos nos dias de hoje não atende e nem se estende a nós, povo de Deus. Se atente às mãos do Senhor, porque pelo movimento das mãos dele, ele dará a direção que você deve seguir. Ele dará a instrução que você necessita. Ele irá intervir por você. Das mãos dele virá a intervenção de Deus em suas vidas. Portanto, este versículo revela que a fé verdadeira nos leva a assumir a postura de servos diante de Deus, como com os olhos fixos, atentos nas mãos do Senhor. Isto é, na sua vontade, e na sua direção, e na sua provisão.
Não se trata de uma fé orgulhosa que quer controlar a Deus, como eu falei, quando fala determina, é uma fé que você tem que ter porque você controla Deus. Não, você não controla Deus, mas é uma fé humilde que reconhece o senhorio do Senhor e se submete ao tempo e ao modo da sua misericórdia. Assim como os servos e a serva dependem totalmente da mão dos seus senhores, nós também somos chamados a depender completamente e exclusivamente de Deus. Perseverando em olhar para o Senhor até que Ele manifeste a sua graça e a misericórdia sobre nós. A graça já foi manifestada por meio de Cristo, já nos alcançou. A sua misericórdia está se manifesta, na verdade, todas as manhãs, como a própria palavra de Deus nos diz. Dito isto, a verdadeira confiança não abandona o Senhor quando Ele está em silêncio. Não. Nós devemos permanecer em Cristo, mesmo quando nós estamos em silêncio, esperando e aguardando. Por isso, permaneça com os olhos erguidos e fixos nele, certo de que, no seu tempo, ele se compadecerá. Ou melhor, no seu tempo, ele lhe dará o favor vindo da parte dele. Sendo assim, meus irmãos, por causa de Cristo, que se assumiu, que assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte, como o apóstolo Paulo nos ensina na carta de Filipenses, do versículo 2 ao versículo 8, que nós também aprendamos a viver como servos que mantêm os olhos fixos na mão do Senhor. Para quando chegar os tempos de aflições, não desviem o olhar para soluções humanas que ignoram a vontade de Deus, mas perseverem em oração, com os olhos firmes no Senhor, até que Ele tenha misericórdia de vocês. Como o próprio Jesus Cristo ensinou na parábola da viúva persistente, como nós podemos ver lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8. Busquem viver com o coração sensível à mão de Deus, isto é, atentos à sua direção, por meio da sua palavra e do Espírito Santo. Lembrando que os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Como o apóstolo Paulo nos ensina na carta de Romanos, capítulo 8, no versículo 14. Se por acaso a resposta de sua oração demorar a vir, não desista de confiar, não abandone o seu lugar de servo, não troque a fidelidade por atalhos. Pelo contrário, permaneça com os olhos atentos no Senhor. E a terceira e última resposta para a pergunta como elevar os olhos para o céu, enfrentando uma sociedade dominada pelo desprezo e o escárnio, é reconhecendo a nossa dependência de Deus. Não é um jogo, a vida cristã não é um jogo de videogame que você está, principalmente no Mario, Super Mario, onde sempre que você bate numa pecinha do jogo, aparece um atalho para você cortar aquele caminho longo cheio de perigos. Não. Ou num jogo de videogame do Need for Speed, que você está correndo com um carro e de repente aparece um atalho para você sair na frente do seu adversário. A vida cristã não é um jogo. A vida cristã é uma realidade. A vida cristã não é um jogo. A vida cristã é uma realidade. E a nossa realidade é dependência de Deus. Não pelo que as pessoas nos ensinam, ou por filosofias, ou por atos, gestos que nós vemos dos nossos irmãos. Irmãos não, dessas pessoas que estão no mundo sem Cristo e acham que sabem todas as coisas. Veja que nos versículos 3 e 4 o salmista diz: tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Salmista, caminhando para o final do salmo, ele enfatiza a expressão: tem compaixão de nós, Senhor. Esta repetição expressa a profundidade do sentimento do salmista. Ele está revelando por meio de um clamor desesperado de um povo que não vê socorro em nenhum recurso humano. E assim reconhece que somente o favor de Deus poderá dar alívio para eles. Aqui reforçando a ideia de que o povo não está exigindo, eles não estão determinando, não estão dando uma ordem para Deus:
Eles não estão exigindo. O que eles estão fazendo é implorando por um favor da parte de Deus. E a razão deles implorarem por um favor da parte de Deus é porque eles estão saturados. E a expressão saturados traz a ideia de sobrecarregados, de fartos, revelando um povo que vive em uma sociedade podre, em que eles procuram fazer o que é certo, mas são vistos como errados. Tem alguma diferença da nossa sociedade nos dias de hoje? Todos nós, como cristãos, devemos e procuramos fazer o que é certo. Mas em algum momento, nós somos vistos como errados. Aconselhe um jovem. Quando o jovem chegar a você e falar que está namorando e que sente os sentimentos à flor da pele e que ele procura ter relações sexuais e tal, fale para ele que ele não deva fazer isso, porque a palavra de Deus ensina isso, isso e isso. Eles vão chamar vocês de quadrados. Vão chamar vocês de ultrapassados. Vão falar que vocês estão errados porque os tempos mudaram e a Bíblia precisa ser atualizada. Sabe por quê? Porque não é que a palavra precisa ser atualizada. A sociedade que está corrompida. A sociedade que inverteu os valores. No versículo 4, o salmista aprofunda a descrição do seu sofrimento. Veja o que ele diz: a nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Neste versículo, a palavra alma representa o interior que está farto, ou seja, a parte interior do homem, a alma do homem, o mais profundo do homem, está cansado de tanto escárnio, de tanta humilhação, de tanto desprezo. E essas duas expressões se referem a dois tipos de pessoas: os arrogantes e aos soberbos. Os arrogantes são aqueles que vivem em segurança naquilo que conquistaram. Vivem sem preocupações, prosperando e assim menosprezam e pisam sobre os que sofrem. Os soberbos são os orgulhosos que se consideram superiores e veem o sofrimento alheio como um sinal de fraqueza ou que está em pecado. Você não é crente? Você não é cristão? Se você está sofrendo, é porque você está em pecado. E algum pecado você cometeu para o seu Deus estar te castigando. Mas não. Por meio dessas duas expressões, o salmista demonstra que o sofrimento do povo vem daqueles que se sentem seguros e superiores, daqueles sem empatia e sem compaixão. Essa é a mesma dor que Jesus experimentou ao ser escarnecido, desprezado e humilhado pelos líderes religiosos, pelos soldados, mesmo sendo inocente. Como nós podemos ver lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27, dos versículos 37 a 31, onde descreve que ele é humilhado e zombado pelos que acreditavam estar no controle daquela sociedade, pelos romanos. Concluindo, nos versículos 3 e 4 do Salmo 123, o salmista nos ensina que para viver em uma sociedade que nos oprime com desprezo e escárnio, nós precisamos clamar pedindo por socorro. E que este ato é nascido de uma profunda consciência de dependência de Deus. Quando clamamos ao Senhor, é porque nós enxergamos que não temos recursos próprios. E isso nós devemos fazer a todo momento. Ter na nossa mente e no nosso coração que nós nunca teremos recursos próprios para poder enfrentar os que nos humilham, os que nos desprezam e os que debocham de nós e de Deus, da nossa fé. Nós nunca teremos recursos humanos para poder superar as dificuldades que o mundo coloca em nossas vidas. Sabe por quê? Porque tudo está no controle de Deus. E se em algum momento, por algum atalho, nós tentarmos alcançar solução, nós estamos buscando tirar o controle das mãos de Deus e assumir o controle para nós. E isso é algo que nós não devemos fazer. Porque
se nós buscarmos tirar o controle das mãos de Deus sobre nossas vidas, nós iremos afundar ainda mais num lamaçal de pecados e de condenação. Por isso, quando clamamos ao Senhor, enxergamos que não temos recursos próprios para reverter a situação em que nós estamos vivendo. E assim o que nós devemos fazer é reconhecer que somos dependentes de Deus. Viva a vida olhando para todas as situações da sua vida como você é uma pessoa impotente. E se em algum momento você conseguir uma solução, lembre-se que essa solução não veio de você. Essa solução foi Deus que iluminou a sua mente para que você executasse e assim obtesse êxito. Se nós conversarmos com as pessoas, ou olharmos para nós mesmos, ou para o nosso grupo de igreja, nós iremos entender que muitas consequências que nós estamos vivendo hoje é por causa de escolhas erradas, ações erradas, atitudes erradas, porque acreditou que poderia dominar a situação e não conseguiu. Sabe por quê? Porque o nosso controle tem os dedos abertos e eles correm entre eles. Mas o controle de Deus, por mais que Ele esteja com a sua mão aberta, não escorre por entre os seus dedos. Ele controla todas as coisas com sabedoria. Sendo assim, trago as últimas aplicações deste sermão para os irmãos. Quando a vida lhes trouxer o peso do desprezo e do escárnio, e vocês se sentirem saturados, lembrem-se da súplica do salmista. Não se calem, mas clamem a Deus. Não tentem revidar o desprezo com mais desprezo, nem busque validação em fontes humanas, mas voltem-se para aquele que é a fonte de toda a compaixão, de todo o socorro. Como nos ensina a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que diz: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Reconheçam que vocês não têm controle sobre a atitude dos arrogantes e nem as atitudes dos soberbos. Mas lembrem que vocês têm total acesso ao trono da graça de Deus. Não se deixem abater pelo escárnio, mas depositem a sua confiança no Senhor, que vê o seu sofrimento e que ouve o seu clamor. Lembrem-se que Jesus Cristo, nosso Senhor, também foi desprezado e escarnecido, mas permaneceu fiel, foi exaltado, como nós vemos na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11. Mas sério, Cristo era Deus, mas Ele veio em forma humana. Foi tentado em todas as coisas que nós somos tentados. Sofreu em todas as ações e momentos que nós também sofremos. Então olhe para Cristo e veja Ele como seu modelo. Viva tendo a certeza de que no tempo certo Ele trará a justiça e o consolo. Por isso, permaneçam dependentes de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele é o único que pode transformar o desprezo em dignidade e o escárnio em louvor. Vivam na dependência de Jesus Cristo. Cristo viveu sobre a face desta terra, sendo guiado pelo Espírito Santo, que desceu sobre Ele no dia do seu batismo, como nós podemos ver lá no Evangelho de Mateus, para chegar e entrar no paraíso do Senhor. E assim abrir o caminho, o acesso para nós. Nós estamos trilhando sobre a face da terra, que não nos pertence. E que logo em breve nós estaremos no caminho, no reino do Senhor, que é o caminho que nós estamos trilhando, a nova Jerusalém. Oremos.